Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira no mundo que anda bastante complicado, com muitas situações dramáticas. E nós aqui no Brasil também temos as nossas complicações que, de algum modo, se conectam com aquilo que a gente está vendo acontecer lá do outro lado do mundo. Algumas personalidades políticas aqui no nosso país estão se manifestando, muitos jornalistas, especialistas, e hoje eu vou trazer aqui para vocês mais algumas situações que ilustram que no meio dessa história toda, dessa situação tão dramática, existem aqueles que são inescrupulosos, os vigaristas, aqueles que querem tirar proveito de uma situação para confundirem ainda mais a sociedade, poluírem a mente das pessoas, envenenarem, intoxicarem as pessoas aqui da nossa nação, fazendo com que haja algum tipo de divisão absolutamente injustificável, né? Bom, mas essas pessoas estão cada vez mais indo para o lixo da história. E muito em breve veremos muitas delas ou na Papuda, ou na Colmeia, ou aqui no Rio de Janeiro, em Bangu 8, porque é a residência de muitos deles, né? Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, o que está se dando aqui no nosso país também, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, compartilhe os nossos vídeos se você gostar e venha participar das nossas atividades, dê o seu joinha, mande seu comentário, se inscreva no nosso clube de membros e participe dos nossos chats, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, não tem como a gente se desvencilhar de alguns assuntos, né? Eu quero começar hoje do nosso universo interno para a gente chegar para algumas coisas que estão acontecendo fora do nosso país. Aqui internamente o que nós estamos vendo é o esvaziamento dessas correntes extremistas comandadas por um criminoso, né? O inelegível. Ele ontem ficou muito tristinho, eu mostrei um trecho de um vídeo para vocês, onde ele reclamava que a baixa participação das pessoas ali num ato pró-vida em Belo Horizonte, vejam só, né? Alguém que comandou um genocídio, um extermínio de brasileiros aqui no nosso país, está falando de vida. Você consegue enxergar essas pessoas efetivamente, o bolsonarismo, né? Preocupado com vidas humanas, com empatia, essas pessoas sofrendo com algum tipo de injustiça, de dor, de sofrimento alheio. Você consegue ver algum ato, algum tipo de campanha, algum comportamento da figura do ex-presidente da República, um ato benemérito dele, pessoal, dele ter ajudado alguma instituição, uma pessoa? Pois bem, no entanto, eles usam esse discurso absolutamente de forma hipócrita para enganar pessoas. Ontem ele ficou muito tristinho, poucas pessoas ali, ele atribuiu as poucas pessoas nesse tipo de manifestação ao medo que as pessoas estão tendo de sofrer as mesmas consequências que os outros que acreditaram nele, nas suas mentiras, estão sofrendo agora. Isso é plenamente justificável. Eu pergunto a vocês, que tipo de manifestação pode unir aquilo que a gente chama de bolsonarismo? Essas pessoas, será que elas iriam para as ruas para pedir intervenção militar? Você consegue imaginar o Bolsonaro reunindo pessoas para pedir o artigo 142? Para fazer vigília na frente dos quartéis? Na frente do Supremo Tribunal Federal? Vocês conseguem imaginar ele tentando jogar as pessoas para dizerem que não cumprirão medidas judiciais do ministro Alexandre de Moraes? Então, gente, o discurso dessa gente ficou absolutamente esvaziado. O cara para sair de casa, a senhora para sair de casa, o senhor para sair de casa, para acreditar, para acompanhar essa turma de criminosos, evidentemente eles estão percebendo as consequências e isso é o que vai acontecer daqui para frente. Não se tem condições absolutamente racionais para que eles continuem a juntar mais pessoas. E aí hoje no estado de São Paulo tem uma matéria falando sobre como o fracasso desse evento de ontem já está fazendo com que os principais membros da extrema-direita procurem culpados. A matéria é da Rosiane Kennedy. PL procura culpados por ato esvaziado contra aborto com a participação de Bolsonaro. Bom, estamos tentando caçar as bruxas agora, mas é o seguinte, façam mais reuniões, façam mais eventos, né? Motociatas, será que vocês conseguem juntar tanta gente para pedir o quê? Vocês conseguem só se fosse para fazer um movimento reivindicatório, né? Pedir melhores salários, mas aí junta todo mundo, né?
para pedir melhores condições de vida, né? A erradicação de desigualdades, uma melhor saúde, uma melhor educação. Aí, enfim, faz parte do jogo, seria muito salutar, né? Que essas pessoas tivessem esse tipo de envolvimento para que tenhamos uma mudança concreta na realidade brasileira e não nessas pautas absolutamente fantasmagóricas que os seus seguidores estão vendo que, na verdade, foram grandes farsas. Bom, e aí a gente chega aqui na situação geopolítica, partindo de fora para dentro. Por que nós estamos vendo o bolsonarismo se identificar e ser tão taxativo na defesa de Israel, né? Quando é que começou essa paixão, essa conexão? O Bolsonaro sempre foi ligado à comunidade judaica, aos seus filhos. Qual é a conexão que eles têm com esse universo? Qual é o tipo de envolvimento em algum tipo de negócio, algum tipo de militância? Obviamente que não. Eles simplesmente enxergaram nas comunidades judaicas mais ortodoxas, né, mais conservadoras, um ambiente para firmarem ali uma posição extremista. E essa posição não nasceu, evidentemente, aqui no Brasil, porque essa gente não tem luz própria. Eles foram buscar o mesmo tipo de encaminhamento fora do nosso país. Essa matéria aqui, do jornal do SBT, do dia 6 de dezembro de 2017, já apontava aqui para nós como a figura do Bolsonaro e do bolsonarismo, eles copiariam a figura extremista lá nos Estados Unidos, me refiro especificamente ao presidente norte-americano Donald Trump. Vamos acompanhar aqui esse trecho aqui para vocês verem como é que tem uma conexão. Vamos lá. Donald Trump reconheceu hoje Jerusalém como capital de Israel. Trump disse ainda que vai transferir a embaixada americana de Tel Aviv para a cidade sagrada. Sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, esse pedacinho da Terra Santa é o centro da mais... Bom, e aí é o seguinte, gente, só 2 países tinham reconhecido Jerusalém, a partir dos Estados Unidos, né, como uma capital de Israel. Os Estados Unidos e a Guatemala. O resto do planeta inteiro se absteve dessa situação em função dos conflitos, em função de tudo aquilo que cerca, né, a capital, cerca a cidade, melhor dizendo, o respeito, né, que se deve ter aos povos que professam as suas religiões e uma questão estratégica geopolítica ali, né? Mas aí, quando você vê, quando a eleição de Bolsonaro, acontece exatamente esse alinhamento unilateral. Bolsonaro afirma que transferirá a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, contrariando toda uma política externa do nosso país, a diplomacia do nosso país, que sempre fez o que a Constituição determina, propugnou, né, sempre colocou os esforços ali para que todas as situações envolvendo conflitos entre povos, entre nações, entre estados, sejam resolvidos com a negociação, sejam resolvidos sempre tendo a paz como objetivo final. Mas aí, né, o que a gente vai esperar de alguém que não tem luz própria? Alguém que caiu de paraquedas no meio dessa história? Obviamente, por interesses pessoais, interesses políticos, com esse alinhamento absolutamente radical que foi feito lá com o outro lá dos Estados Unidos, né? Dizia a criatura na sequência, depois que foi eleito. Israel tem o seu direito de escolher sua capital. Ponto final. Se o Brasil hoje fosse abrir, por exemplo, reuniões... abrir a sua diplomacia com Israel. Onde é que seria a embaixada? Seria em Jerusalém, seria aqui. Então é o seguinte, gente, um alinhamento absolutamente conflitante com tudo aquilo que nós sempre desejamos enquanto povo, enquanto nação. E aí quando você esmiuça como é que vem essa conexão, esse oportunismo do bolsonarismo, né, se conectando aí com o Israel ou com a comunidade judaica mais conservadora, vamos dizer assim, porque quando a gente fala em comunidade judaica, é muito importante a gente sublinhar que é uma comunidade plural. Existem pessoas de esquerda, pessoas liberais, pessoas de direita, conservadores, você tem pessoas de todas as matizes, então todo tipo de generalização acaba fazendo com que se incorra em risco, em erros, né, nessas avaliações. Mas aqui tem umas matérias que eu vou compartilhar com vocês, o link dá para todo mundo abrir, não precisa nenhum tipo de inscrição adicional, que fala sobre algumas questões. A matéria aqui da revista Piauí.
Bolsonaro, os judeus e o antissemitismo. O presidente buscou ganhos políticos ao fazer crer que ele e a comunidade judaica seriam um em carne. Agora, Coado apela ao discurso antissemita. E aí, gente, em linha transversa, o que a comunidade judaica conservadora vê de identidade com a figura do Bolsonaro? Alguém que recebeu lá, vamos nos lembrar, né, aqueles deputados alemães de extrema direita, sendo que uma delas era neta de um dos braços direitos do Adolfo, né, do Bigodinho na Segunda Guerra. Então, alguém que tem um respeito tão grande pelo povo judeu vai fazer esse tipo de gesto e não recebeu sozinho, não. Teve os filhos receberam, fizeram ali salamaleques, enfim. Foi um negócio ali absolutamente comprovante disso que eu estou falando para vocês, né? Comprova. Gente, isso aqui é o livro do professor Michel German, O Não Judeu Judeu, onde ele explicita muito bem como é que se deu nessa apropriação da extrema-direita aqui no nosso país, de um pensamento que eles colocam como sendo um pensamento judaico, né? A matéria que diz, é uma entrevista que eu vou colocar disponível para vocês, como a extrema-direita brasileira se apropriou de símbolos judaicos. E isso está no livro do professor, né? Do professor Michel German. Coloquei muito tempo atrás aqui um vídeo dele aqui, muito interessante. Ele é professor lá na Universidade Hebraica, em Jerusalém. Ele é um especialista nesse assunto, é um judeu, um cara muito crítico, né? E tem uma matéria com ele aqui também, que eu vou disponibilizar para vocês, que tem esse título aqui. Livro mostra como o bolsonarismo usa até o Olavo de Carvalho para tentar colonizar judaísmo. Em O Não Judeu Judeu, Michel German investiga as fissuras na comunidade judaica pós-Bolsonaro, né? Então, gente, todas essas questões aí mostram o caldeirão que nós vivenciamos aqui no Brasil, e ainda bem que nós agora temos um governo que pensa de uma maneira também plural, consegue enxergar os conflitos que estão acontecendo no mundo, mas sempre obedece àquilo que está na nossa Constituição. Porque, gente, tem uma questão que é muito difícil, né? Não precisa ser muito especialista, mas para a gente ter uma noção de o quão complexa essa história que está envolvendo Israel e Palestina, é muito simples fazer a seguinte pergunta: será que o povo da Palestina sairia todo da Palestina para não ter problema? Em sentido contrário, o povo de Israel sairia todo do território de Israel para deixar as coisas em paz ali, completa? Evidentemente que isso não vai acontecer. Se nenhum vai sair e nem o outro também sairá, porque não existe nenhum tipo de solução racional que faça que isso aconteça, a única solução possível para que não haja mais conflito é o entendimento, é o acordo entre esses dois vizinhos. E agora, se isso não for possível de uma maneira, né, isso tem que ter um tipo de tutela, tem que ter um tipo de intervenção de todas as nações ali para ajudarem que esse tipo de situação não permaneça ad eterno, provocando cisâneas, mortes e mais, né? Esse aí é um pequeno microcosmos, porque o que está acontecendo nesse conflito reverbera também para todas as outras nações que se identificam por questões religiosas com os povos em conflito naquele momento, ou com segmentos em conflito naquele momento. Então, gente, é muito difícil se ter uma solução. Por isso, nós temos que ter pessoas pensando nesse assunto de mente aberta e coração aberto, e não de oportunistas, vigaristas, fora do nosso país ou dentro do nosso país. Bom, joguei essas questões para a sua reflexão. Espero que o nosso papo aqui tenha ajudado, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e mais tarde eu volto com vocês. Tchau!